Louvado seja o nome do nosso Mestre, aquele que está, de fato, em nosso barco. Louvado seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Está frio aí embaixo também? Está bastante frio. Louvamos a Deus por isso também, não é? Bem, mais uma vez nós agradecemos por esta oportunidade de compartilharmos a palavra nesta noite tão especial. Especial porque o Senhor trouxe você aqui. Especial porque nós temos algumas centenas de irmãos e irmãs que estão nos acompanhando online. Especial porque Jesus tem um milagre para nós. E nós cremos nesta palavra. Eu quero pedir para você que você apenas ouça o texto de hoje. São dois textos diferentes e por isso eu vou proceder à leitura. Pode tomar os seus lugares, tome os seus lugares. Se você quiser abrir a sua Bíblia, pode abri-la com certeza, mas eu gostaria de ler para que você ouvisse o texto. Então talvez você que está anotando, anote a referência bíblica e leia em casa depois com bastante atenção. Mas o meu foco aqui é que você ouça esse texto. O tema para este texto nesta noite é milagres em tempos de guerras. Tudo no plural, tudo no plural. Milagres em tempos de bonança já não é muito fácil, né? Quando nós estamos satisfeitos, quando está tudo bem, quando está tudo em ordem, já não é muito fácil, porque milagre não se explica. Mas em tempos de guerra, se torna um pouco mais difícil ainda. E em tempos de guerra com gigantes, é impossível. Mas é por isso que é milagre. Deuteronômio capítulo 3, versículo 11 e 12. Esta leitura que eu faço, quando eu começo a preparar, estudar o texto, normalmente eu busco o léxico original, o grego, vou pesquisando, e aí o texto acaba trazendo uma visão um pouco mais contemporânea. Então, esta leitura, da forma que eu estarei lendo, talvez diferencie um pouquinho da versão que você irá ler, porque é uma leitura que eu vou fazendo, preparando, mas continua sendo, evidentemente, a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 3, versículo 11 e 12. Guerreiro, lutador, campeão, chamado Og, rei de Bazã, que era conhecido como terra dos gigantes. Og era o único e o último sobrevivente dos Refaíns. Sua cama era de ferro e tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura. Ela ainda está em Rabá dos Amonitas, da terra da qual tomamos posse naquela época, o território que vai de junto ao ribeiro de Amon até mais da metade dos montes de Gileade com suas cidades. Dei-o às tribos de Rubem e de Gade. Essa é a primeira vez que a Bíblia menciona uma guerra com a presença de gigantes. 400 anos depois, nesse mesmo local, nessa mesma região, novamente, acontece uma guerra com a presença de gigantes, de um gigante em específico. Agora um gigante um pouco menor, mas também a presença desse gigante, ele é denotado pela Bíblia. E está em 1 Samuel, capítulo 17. Como é um texto longo, eu selecionei alguns versículos para que a mensagem se concentre nestes versículos. Versículo 3, versículo 4, versículo 45 e versículo 47. Versículo 3 diz assim, de 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra. Então nós temos os filisteus de um lado e os israelitas de outro. Havia um vale entre eles, entre os filisteus e os israelitas, um vale, que existe ainda este vale, é um vale muito fértil. Um guerreiro, lutador, campeão e herói chamado Golias
Por que estes adjetivos, guerreiro, lutador, campeão e herói, foram os mesmos adjetivos usados na guerra 400 anos atrás, referindo-se àquele gigante que foi derrotado por Moisés e por Josué? Então, novamente, o gigante se apresenta aqui, chamado Golias, que era de Gate, veio representar o acampamento filisteu. Golias tinha 2,90 metros de altura, ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. 60 quilos. Só a ferramenta, a estrutura, a vestimenta deste homem. Davi, porém, disse ao filisteu, ao gigante: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. E o versículo 47 traz um testemunho extraordinário, que é o resultado do milagre. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Milagre extraordinário em tempos de guerra. Talvez se um certo apresentador fosse apresentar esse cenário hoje, ele diria mais ou menos assim: ô, comandante Hamilton, mostra aí para nós o cenário dos filisteus, aproxima aí a câmera, dá um close no cenário do exército dos filisteus. E ele diria: os filisteus estão armados até os dentes, com espadas, como ele está armado, estes soldados, e o número é extraordinário, grande. Comandante, leva agora para o exército israelita. Meu Deus, o exército israelita não tem armas, eles estão em poucos. Esta é uma guerra vencida, comandante. Como isso vai acontecer? Me passa aí um link, me passa um link lá do vale. Quem está lá no vale? No vale está Golias, um monstro, armado também, poderoso, feroz, um herói de guerra. Todos conhecem Golias. E do outro lado de Golias estava Davi, um rapaz, um menino. Mas eu não quero abordar aqui nem Golias, nem Davi. Eu quero que nós possamos juntos observar o que acontecia e o que aconteceu antes de Davi e Golias, e que continua acontecendo em nossos dias na igreja. Por exemplo, todos nós sabemos que Golias veio representando os filisteus, mas ele começou atacando as emoções dos israelitas. Ele chegou no primeiro dia e desafiou os israelitas. Desafiou por quê? Porque os israelitas foram 40 anos servindo aquela região dos filisteus. Os israelitas não podiam ter armas. Para amolar e afiar uma arma, uma foice, um machado, os israelitas tinham que pagar. Então o Golias começou mexendo nas emoções do povo israelita, dizendo a eles que eles não tinham condições, que eles não podiam, que eles eram submissos, que eles eram em menor número e que eles não tinham nenhuma possibilidade de vencer. Essa mensagem, à primeira vista, o primeiro dia, parece que não tem nenhum impacto. Mas o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o 40º dia trouxe um impacto tremendo na mente daqueles soldados que de fato estavam desarmados, estavam quase que abandonados, porque o rei estava sem um sacerdote, havia sido destituído, no sentido assim, Deus já tinha tirado dele a glória da realeza.
e a mensagem negativa já havia tomado conta da mente daqueles soldados. E literalmente, se olharmos de forma nua e crua, a guerra já estava decidida. Já estava decidida. E a vitória com certeza era de Golias e dos filisteus. Sem sombra de dúvida nenhuma. Qualquer estrategista em guerra, qualquer outra pessoa que observasse o cenário, entenderia que depois de 40 dias de afronta, a guerra já estava definida a favor dos filisteus. Mas aí aparece aquele pastor simples, aquele jovem simples, humilde. Ele está obedecendo seu pai, e ele chega, e isto é importante, quando ele chega no cenário da guerra, a sua mente é diferente da mente dos soldados que estavam ouvindo a mensagem negativa durante 40 dias. Ele chega crendo naquele que havia escolhido, naquele que o havia fortalecido em momentos difíceis, quando ele lutara com o leão, com ursos. Davi tinha a sua mente definida, que Deus era sim o seu general de guerra, que Deus vencia as batalhas. E Davi ouve aquele desafio, e mais uma vez nós observamos a mensagem negativa aproximando-se de Davi, quando seu irmão diz: Davi, por favor, pare de falar, pare de falar, Davi, você veio só obedecer o nosso pai. Mas Davi sabia em quem ele cria, e Davi falou: não, nós vamos seguir adiante, o Deus Todo-Poderoso, é Ele quem luta por nós. Davi então chegou ao rei, e o rei quis colocar a vestimenta em Davi. Olha, Davi, eu quero dizer para você que não vai dar certo, você é um jovem, Golias é lutador, Golias é guerreiro, Golias é herói, Golias tem 2,90 metros de altura. Davi, você não vai conseguir, mas já que você quer ir, eu vou te emprestar a minha vestimenta. E Davi experimenta aquela vestimenta, para obedecer o rei, para obedecer o homem, e vai e percebe que aquela vestimenta não lhe serve. E ele então resolve obedecer à voz de Deus. E é isso que eu quero chamar a atenção aqui nesta noite para você que está nos ouvindo. Obedecer à voz de Deus é melhor do que tentar fazer a nossa própria vontade. Obedecer à voz de Deus é melhor do que sacrificar. E às vezes nós estamos na igreja como servos e servas de Deus e recebemos mensagens negativas, recebemos notícias ruins, somos impactados pelo dia a dia que estamos vivendo em época de pandemia, em época de crise política, de crise ministerial, de crise financeira. E nós tentamos nos refugiar muitas vezes, vestindo uma armadura que nos traz uma esperança falsa. Tentamos muitas vezes nos agarrar na nossa fé como pessoa física e não na fé espiritual. Tentamos nos fortalecer no pouquinho que nos resta. Às vezes até os de casa, os nossos irmãos e irmãs, esposas, filhos, tentam nos desanimar. Você já está desempregado há tanto tempo. Você não vai conseguir mais. Por que você não tenta falar com o pastor? Por que você não tenta falar com o vizinho? Por que você não faz isso? E às vezes a gente desobedece à voz de Deus e vai e tenta ajudar Deus, como foi o caso de Davi.
Mas o milagre em tempos de guerra, ele ocorre exatamente quando nós nos entregamos à fé e nos entregamos por total a Deus e deixamos Deus agir e nos usar de forma especial em situações que são impossíveis. Que era o caso de Davi. A situação era impossível, mas ele tirou aquela vestimenta que não lhe era cabido, que não lhe cabia, que não lhe servia, não era dele. E não adianta eu e você querermos vestir vestimenta de outros, ministerialmente, espiritualmente falando, não funciona. O milagre que Deus tem para mim é para mim, o milagre que Deus tem para você é para você. Não adianta nós querermos fazer remendos, não funciona assim. E aqui entra um segredo que nós precisamos compreender para alcançarmos o milagre em tempos de guerra. Davi, mesmo depois de superar as dificuldades, as mensagens negativas, Davi agora desce o vale. Desce o vale, e este vale realmente é íngreme. Eu vi ontem um apresentador mostrando esta região, é um vale íngreme, uma descida realmente, e Davi desceu, mas desceu seguro, desceu firme. Davi desceu de forma humilde. Davi desceu de forma dependente, tanto é que anos depois, Davi escreve o Salmo 23, referindo-se a esta situação. E este deve ser o nosso objetivo. Descer o vale na presença do Senhor de forma simples, humilde, dependente, de forma consciente, de forma natural, de forma sincera. Imagine que Davi começou a descer aquele vale e começou a orar e dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho armas, o Senhor sabe que eu não tenho força, o Senhor sabe, Senhor, que eu sou franzino, que eu sou fraco, o Senhor sabe que eu já cometi alguns erros, eu até, assim, pela sua força, matei o leão, briguei com o urso, mas, Senhor, esse camarada aí, esse Golias é grande demais, mas eu, Senhor, vou lutar com ele, porque eu vou em teu nome. Em teu nome. E foi isto que Davi fez. Davi chegou diante de Golias usando o nome do Todo-Poderoso. Davi chegou diante daquela batalha usando o nome daquele que era, que é e sempre será o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, para que nós possamos alcançar os milagres em tempos de batalhas, em tempos de guerra, em tempos de sofrimento, de angústia, de agonia emocional, espiritual. Olha, eu quero dizer francamente, é necessário descermos o vale em oração, é necessário dobrarmos os nossos joelhos, é necessário sermos homens e mulheres ligados a Deus, em humildade e simplicidade, e crendo que Ele é quem vence o gigante por nós. Crendo que é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que conhece a nossa estrutura, que sabe quem de fato você é, conhece a sua emoção, sabe o quanto você está abalado emocionalmente. É este Deus que conhece tudo a nosso respeito, que irá lutar por você e vencer a batalha. Vencer a batalha. E este é o milagre. Davi alcançou aquele milagre porque ele venceu a incredulidade. A incredulidade. A incredulidade, ela começa, na maioria das vezes, na nossa mente. Pela fé, nós devemos servir ao Senhor e crer, conforme Hebreus capítulo 11 nos diz, que pela fé nós devemos ver aquilo que é invisível, ver aquilo que é impossível, olhar a mão de Deus realizando.
E isto é o caminho para vencermos a incredulidade. É agirmos e nos movermos pela fé que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que Jesus Cristo de Nazaré, Ele cuida de nós. Veja comigo, por exemplo, em Mateus capítulo 9, versículo 23. Veja o caso deste homem que experimenta este processo de abertura de coração e confissão de sua incredulidade. Se puder colocar aí na tela para mim, Marcos, eu falei errado, Marcos 9, 23 e 24. Eu falei errado, perdão, irmão, é Marcos 9, 23 e 24. Marcos 9, 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Crer é vencer a incredulidade. Para vencer a incredulidade é necessário oração, é necessário humildade, é necessário comunhão com Deus, é necessário dependência. É necessário você literalmente depender de Deus. Para obter o milagre através da fé, é necessário que se creia no milagre, é necessário que se seja realmente dependente. Dependente é aquele que abre o coração e fala, Senhor, está feio aqui, o negócio está ruim. Senhor, eu estou no caos. Eu creio em milagres, eu creio que este gigante irá cair, e eu dependo de Ti. Isto que Jesus nos orienta a fazermos e vivermos, e experimentarmos o milagre de Deus em nossas vidas. E eu não estou me referindo a apenas milagres financeiros, milagres ministeriais. Eu estou me referindo ao cotidiano, ao impossível. A nossa fé move estas montanhas que parecem impossíveis. E aí o versículo 24, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer o quê? A minha incredulidade. E é o Espírito Santo de Deus, o nosso intercessor, este que intercede diante do Pai, Ele que nos conhece, este que habita em nossos corações, por meio de Jesus Cristo, este presente extraordinário. A Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações, conhece os nossos pensamentos, sabe a nossa incredulidade, sabe que alguns de nós nunca experimentamos uma vida de fé dinâmica. Este homem, ele foi como Davi, sincero. Desceu o vale com sinceridade, com humildade. Senhor, eu sou incrédulo mesmo, eu não consigo crer. Mas me ajuda. Foi isso que ele falou. Me ajuda na minha incredulidade. E o Espírito Santo nesta noite irá nos ajudar na nossa incredulidade. Ele irá nos ajudar na nossa incredulidade. Essa semana agora, nós estávamos ali junto com a equipe de intercessores aqui da igreja, e eu coloquei diante do Senhor um caso de um irmão conhecido, um vizinho nosso lá de propriedade rural, que está lutando contra um câncer há mais ou menos uns 6 meses. Ele veio para Barretos, ficou no hospital especial ali, voltou para casa e piorou, voltou novamente. E quando foi ontem, a minha mãe me ligou e falou, olha, Edmar, o irmão fulano de tal faleceu. Falei, poxa vida, mãe, que pena, né? A pastora, a esposa dele, nós oramos tanto e tal, mas que seja a vontade de Deus. 2 dias depois, a minha mãe me liga e falou, Edmar, o irmão fulano de tal ressuscitou. Eu falei, como assim ressuscitou, mãe? Aí ela me falou que a família recebeu lá em Barretos a notícia, morreu, acabou, parou de respirar, está aqui o negócio de óbito, vai na prefeitura, vai na sei lá onde, faça tudo o que tem que fazer e leve para onde vocês quiserem levar. A família pegou aquele papel, chorando, evidentemente,
foi até, não sei, o órgão lá para fazer. Umas 3 horas depois, alguém liga para a pastora e fala: olha, pode cancelar tudo aí, volta correndo para cá, porque ele voltou a respirar. Ele ressuscitou, está vivo. E voltou lá para a terra. E aí, conversa vai, conversa vem. A minha mãe disse: olha, sabe por que ele voltou? Porque Deus falou que ele tem algumas coisinhas para consertar aqui ainda antes de ir embora. Irmãos, milagres são inexplicáveis, mas o fato é que na nossa incredulidade, o Espírito Santo abre os nossos olhos e move as águas. Às vezes, se for necessário que alguém seja ressuscitado, isso ocorrerá. Se for necessário um milagre extraordinário, isto acontecerá. Sabe por quê? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ama e cuida de tal forma que mesmo em incredulidade, nós conseguimos alcançar os milagres que Ele tem para nós. Porque não depende de nós os milagres, não depende da minha beleza, não depende da minha força, não depende do seu conhecimento, não depende das suas finanças. Não depende de nós. E olha que somos incrédulos, e somos mesmo. Nós estamos no curso Homens de Honra, eu e meu filho, Homens ao Máximo. Desculpa, eu gosto tanto dos homens de honra, que nós estamos no curso Homens ao Máximo, e a impossibilidade de chegarmos a Canaã é muito distante, porque realmente somos incrédulos. Somos incrédulos, pecadores, mas mesmo assim, o Senhor Jesus nos dá a possibilidade de alcançarmos o milagre em tempos de guerra, quando vencemos a incredulidade. E eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor Jesus Cristo está aqui para nos fortalecer e nos ensinar a vencermos a incredulidade, a começarmos a orar com fé, a começarmos a ministrarmos pela fé o milagre em nome de Jesus, a restauração. Diga o nome do milagre que você precisa. Diga as características do milagre que você precisa. Davi fez isso, foi lá, pegou as pedras. E meus irmãos, acertar aquela testa de 2,90 metros, eu vou te falar, viu? Apesar que Davi era um bom atirador de pedra. Mas o impacto foi tão extraordinário que aquele homem, aquele gigante, caiu. E o milagre aconteceu. Mas para vencermos e alcançarmos o milagre, nós precisamos usar também o nome do Senhor. Veja comigo Colossenses capítulo 3, versículo 17. Coloca aí na tela, por favor, para mim. Que foi o que Davi fez. Eu ouvi certa vez um pastor ministrando, e ele enfaticamente disse: olha, irmãos, até o momento que Davi não havia colocado o Senhor na batalha, com certeza a vitória seria certa. Mas quando Davi falou: olha, eu venho diante de você em nome do Senhor dos exércitos, eu venho diante de você em nome do Deus de Israel, o guerreiro, o vitorioso. Aí Deus se levantou e falou: agora eu vou ter que honrar a minha palavra. Agora eu vou ter que derrubar esse gigante. Mas na realidade Deus tinha já um plano na vida de Davi, e Deus estava mostrando que quem opera milagres, quem faz obras extraordinárias, é Ele. É Ele, goste de você ou não, milagres acontecem e milagres vêm da parte de Deus. Sabe por quê? Porque a igreja continua usando o nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, o realizador de milagres. Veja lá Colossenses: tudo o que fizeram, seja em palavra, seja em ação, façam em nome de quem? Em nome de quem? Aleluia, doce, suave nome. Ele é a raiz de Jessé. Ele é o leão da tribo de Judá, é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso mestre por excelência. Ele é o pão do céu. Ele é a vida, é o caminho, a verdade. Sabe,
E é neste nome, é através deste nome, por este nome, que milagres acontecem. Quando eu e você, na nossa incredulidade, na nossa incerteza, na nossa insegurança, na nossa humanidade, quando nós usamos o nome todo-poderoso de Jesus, Ele se levanta e diz: tenho que agir, porque usou o meu nome. Mas faça em nome de Jesus. Isso é importante. Para lutar em nome do Senhor, é necessário ocultar o nosso próprio nome. Esqueça da sua debilidade. Senhor, eu sou incrédulo, eu não tenho fé. Mas acrescenta a minha fé. Tiago diz isso: acrescenta a minha fé. Dê-me mais fé. Tira a incredulidade. E eu quero orar em nome de Jesus, em teu nome, Senhor. Eu oro para que a tua vontade ocorra. Aí nós temos outros textos também, como 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, nós temos Provérbios 15, 32. Todos estes textos nos mostram que nós, quando usamos o nome de Jesus Cristo, quando estamos diante do Senhor em humildade, em dependência, quando realmente nos entregamos ao Senhor, o milagre acontece mesmo em tempo de guerra. Use o nome do Senhor Jesus. Você tem esta autonomia. O Espírito Santo de Deus nos concedeu esta graça de fazer e fazer tudo em nome de Jesus. E em último lugar, para alcançarmos os milagres em tempo de guerra, nós precisamos conhecer o pastor do Salmo 23. Já que Davi escreveu o Salmo 23 referindo aquele momento lá da luta com Golias, eu quero fechar a nossa meditação nesta noite com este salmo. Mas você não pode ler o Salmo 23 de qualquer jeito, meu irmão. Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me em paz, em verde espaço, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, como se estivesse narrando um futebol, um jogo. O Salmo 23 é extraordinariamente maravilhoso, ele é riquíssimo. E quando nós conhecemos o pastor do Salmo 23, ele se torna extraordinário. Abra aí comigo o Salmo 23 na sua Bíblia. Abra aí, vamos lá. Veja o que diz: o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará, ou de nada, terei falta. Você tem certeza disso? Você está convicto? Meu irmão, esteja convicto. Milagres acontecem quando nós firmamos a nossa fé no pastor, no nosso pastor. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, tudo isto por amor do seu nome. O milagre vai acontecer na sua vida não é porque nós somos bons, não é porque nós somos santos, não é porque nós somos ou não justos, apesar que nós não somos justos, somos pecadores, mas o milagre irá ocorrer na sua vida porque o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, Ele nos ama. E ponto final, não se discute isso. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, ou seja, não há dúvida que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, todos os dias, inclusive hoje. Inclusive em momentos de pandemia, em momentos de crise emocional. Inclusive agora. Todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nós tínhamos aqui alguns comentários deste salmo, mas ele fala por si só. Milagres em tempos de guerra ocorrem exatamente neste formato. Quando nós vencemos a incredulidade,
quando nós nos aproximamos diante do Senhor e quando nós conhecemos o pastor do Salmo 23, que era o pastor de Davi, que é o nosso pastor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, igreja. Hoje iremos orar para que o Senhor acrescente em nós a nossa fé. A nossa fé. A fé para interceder. A fé para ministrar o milagre. Tantas pessoas precisam de você. Tantas pessoas estão esperando por uma palavra em nome de Jesus ministrada por você. Você é o canal de Deus, você é vaso nas mãos do Senhor. E sobre este vaso de barro, é barro mesmo. Este vaso de barro está depositado um tesouro extraordinário que Jesus Cristo depositou para que eu e você possamos usar, ministrar, abençoar outros, estender as mãos. Sabe, não guarde esse tesouro para você, mas ministre o milagre, mesmo em tempo de crise, em tempo de pandemia, em tempos caóticos. Você pode sim ministrar o milagre em nome de Jesus. E dentro da perfeita vontade dele, o milagre com certeza acontecerá. Nós iremos vencer a incredulidade nesta noite. Eu preciso vencer. Você precisa, nós precisamos. Porque Deus tem muito a ser realizado através de nós. E você um dia testemunhará e dirá, de fato, o Senhor continuará e continua me usando para realizar milagres. Fecha os teus olhos. Pai querido, diante do teu altar, diante da tua igreja, Pai, nós nos colocamos como servos e pedimos a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo nesta noite possa esquadrinhar os nossos corações, a nossa mente. Pai, e Tu sabes, Senhor, as nossas condições. E por isso nós pedimos a Ti, ó Pai, um SOS. Pai, tira toda a incredulidade. Dê-nos, Senhor, a coragem. Dê-nos, ó Pai querido, acrescenta-nos a coragem de Davi, a simplicidade de Davi, Paizinho querido, a dependência de Davi. Dê-nos a coragem de usarmos o Teu nome para ministrarmos o milagre em tempos de guerra, em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Espírito Santo de Deus, uma coisa te pedimos, em nome de Jesus Cristo, acrescente a nossa fé. Use-nos em Tuas mãos a cada dia mais, a cada um de nós que aqui estamos. Somos apenas servos em Tuas mãos, somos apenas vaso de barro. Direciona-nos, fala aos nossos ouvidos, abre os nossos olhos e faça-nos entender a Tua vontade, a Tua perfeita, agradável, a Tua boa e maravilhosa vontade a nosso respeito. Pai querido, este é o maior milagre de todos, sermos usados por Ti, e assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o Teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Você pode dizer um amém? Amém. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pastor. Amém.